Quais seriam os 7 erros mais comuns do nado costas? É o que nós vamos ver hoje, depois da vinheta. Esse primeiro item ele é fundamental para qualquer nado, o posicionamento do corpo. O posicionamento do corpo ele deve ser absolutamente ereto na lâmina da água, senão o nadador ou a nadadora vai ter pouca flutuabilidade. E um erro comum no posicionamento do corpo do nado costas é simplesmente a flexão do quadril. Então, quando o nadador, a nadadora executa o movimento do nado com flexão de quadril, ou seja, ele fica um pouquinho encurtado em relação ao alongamento das costas, do tronco e do quadril e das pernas, ele promove pouca flutuabilidade para o nado. E esse é um grande erro e faz com que os alunos tenham pouco deslocamento e também problemas com flutuabilidade. Um educativo importantíssimo para essa fase de iniciação aos trabalhos posturais no nado costas, é simplesmente pegar uma prancha e abraçar a prancha. Isso vai fazer com que o aluno, a aluna flutue um pouco mais e aí sim ela vai ajustando, ele vai ajustando o posicionamento do corpo na água. Um outro item muito importante, que é o posicionamento da cabeça. Muitas vezes os alunos eles tentam promover o ajuste corporal com a oscilação da cabeça, olhando para o resto do corpo para ver o que está acontecendo. Isso promove uma lei que é ação e reação. Então, se eu ergo muito a minha cabeça, o meu quadril e minhas pernas, obviamente, vão para baixo. E isso faz com que os ajustes posturais sejam prejudicados. Então, o posicionamento da cabeça é fundamental para o nado costas, porque é o posicionamento da cabeça que vai fazer com que o aluno, a aluna, melhore as suas condições posturais. Um educativo muito bom para posicionar a cabeça no local certo é simplesmente nadar, executar os movimentos do nado, não precisa ser os braços propriamente dito. Então, quando o aluno está iniciando esse educativo, nós começamos com só o posicionamento reto, com as mãos junto ao corpo, e a propulsão da perna, e um copo com água, um copo plástico, na testa do aluno. O objetivo do aluno é se deslocar sem derrubar o copo. Isso faz com que ele mantenha o posicionamento da cabeça no lugar certo, sem movimentar e oscilar em suas posições. Esse item também é importante para o domínio do nado, para o controle, seja ele de posicionamento, seja ele de movimentações coordenativas entre braços e pernas, é o movimento das pernas. Um grande erro, e que é muito comum no início do aprendizado do nado costas, a movimentação das pernas enquanto a flexão dos joelhos. Os alunos eles excedem as movimentações dos joelhos, fazendo com que as pernas, principalmente na região dos joelhos, saiam da água. Isso é um movimento de pedalar e não de chutar a água. Então esse é um erro comum que ocorre nos alunos, nas alunas iniciantes, no processo de aprendizado do nado, principalmente no processo de propulsão de pernas. Então o movimento das pernas eles têm um certo limite, né? Então eu executo o movimento e a única coisa que sai um pouquinho da lâmina da água para a superfície é a ponta dos pés e não o joelho. Isso vai fazer com que eu melhore a mecânica de execução da pernada e dentro dessa melhora eu promova uma maior propulsão das pernas. Um educativo que ajuda muito nesse processo de manter os limites nos trabalhos das pernadas é a prancha
próxima à perna. Então eu fico deitado, decúbito dorsal, propulsão de pernas com a prancha próxima à perna, bem próximo aos joelhos. Se os joelhos tocam na prancha, ele está bem próximo à lâmina da água. Então até o limite da prancha eu posso tocar os joelhos. Eu não posso passar desse limite. Então a prancha vai delimitar até onde eu posso movimentar as minhas pernas. Esse tópico é absolutamente importante, pois ele ajuda lá no controle postural, ele ajuda nas movimentações do nadador, da nadadora, que é o controle da respiração. A respiração descontrolada faz com que o nadador, a nadadora tenha uma oscilação no que se refere à flutuabilidade. Trabalhar com o descontrole da respiração faz com que o aluno, a aluna, perca qualidade nas movimentações e no processo de flutuabilidade, mesmo porque o controle respiratório promove uma melhor flutuabilidade do aluno, assim como a condição postural. Estas combinações são importantíssimas para o nado ficar eficiente, para o nado ser eficiente. Um educativo que vai ajudar nos processos de ajuste da respiração é nada mais, nada menos do que a remada unilateral. O aluno fica com o braço junto ao corpo e rema apenas de um lado. E a ordem para a respiração é a seguinte: assim que a braçada for para a parte submersa, quando ele inicia o trabalho propulsivo, ele solta o ar, ele expira pelo nariz. E assim que ele voltar de novo para uma segunda braçada, ele, quando estiver apoiado na água com a mão, e aí faz o movimento propulsivo. Então a remada unilateral, para coordenar e combinar a respiração, é muito eficiente. As braçadas descontroladas, elas são um grande problema para o nadador e para a nadadora ao longo do deslocamento. Isso implica em movimentações fora do padrão do nado. Então, se eu entro com muita força com os braços na água, vai gerar uma movimentação maior na água, com ondas, a água vem no rosto, entra água no nariz, enfim, isso faz com que o nado fique pouco eficiente. Então, é importantíssimo o controle, principalmente nas fases aéreas, até o ataque do braço na água, com velocidade controlada, com velocidade reduzida. Um educativo muito bom para resolver esse problema é a braçada 3 tempos. E o que seria a braçada 3 tempos? O nadador, a nadadora se coloca na água na posição de costas, executando o movimento de propulsão de pernas, e um braço só tem 3 tempos. O primeiro tempo próximo à linha do tronco, o segundo tempo próximo à linha do queixo, perto do seu campo de visão, entrada da mão na água. Isso faz com que o nadador, a nadadora, controle as movimentações que são feitas na fase aérea. Então o braço não vai passar de uma vez, e não passando de uma vez permite uma velocidade reduzida e um maior controle na entrada do braço na água. Então esse educativo é muito bom para o aluno, a aluna aprender a controlar seus graus de liberdade e fazer com que as movimentações não sejam aleatórias, ou seja, não bata o braço na água na hora da entrada. O rolamento de tronco, quadril e pernas é fundamental para o nado costas, mesmo porque o nado costas ele é realizado de forma alternada. Então, se eu ficar muito duro na água, com o tronco reto, tentando fazer movimentações de braços e pernas, eu vou gerar uma maior resistência frontal. Isso vai fazer com que o nado se torne pouco eficiente.
eu vou perder muito deslize do nado. Então é importante a execução dos movimentos de rolamento de tronco e quadril e o das pernas, para que eu diminua a resistência frontal e eu promova uma maior eficiência no deslize do nado. Um educativo muito bom para esse tipo de erro é colocar as nadadeiras, executar a propulsão de pernas e utilizar o rolamento do tronco e quadril, apenas o rolamento tronco-quadril. Os braços, eles, neste momento, nesse educativo, não é executado. Então, a preocupação do nadador e da nadadora é simplesmente projetar os ombros fora da água, ficar 2 segundos nessa projeção, posição frontal, o outro lado, 2 segundos nessa projeção e projeção frontal. Isso durante o deslocamento com as batidas da perna. É importante nós entendermos que durante a execução desse educativo, a cabeça tem que se manter absolutamente imóvel. Então eu não viro junto com o corpo. Eu deixo minha cabeça paradinha e eu faço com que as movimentações sejam do pescoço para baixo. Esse educativo é muito bom para esse tipo de erro. A coordenação pausada, ela é um erro que acontece ao longo das braçadas do nado. Então, geralmente, quando os iniciantes estão aprendendo a nadar o nado costas, eles tendem a executar o movimento de braçadas e ficar muito tempo com os braços abaixo do corpo. Ou seja, faço um movimento no braço, espero um pouco mais, faço um movimento no outro braço, espero um pouco mais, aí sim eu tiro o braço oposto na fase aérea. Então é como se fosse uma pegada dupla do nado crawl, né? A pegada dupla do nado costas fica sendo as mãos apoiadas na coxa. Então esse é um erro muito comum com os iniciantes, né, do nado. E um educativo que pode melhorar esses trabalhos mais dinâmicos dos braços é nada mais, nada menos do que a braçada simultânea. A braçada simultânea eu executo de uma vez só. Então eu faço o movimento, aí entro na água com os braços, faço a propulsão e subo. Eu não espero muito tempo com os braços ao longo do corpo. Quando eu finalizo a braçada, já inicio um novo ciclo. Isso ajuda no entendimento do aluno no que se refere ao tempo que ele deve permanecer com os braços na fase de finalização. O tempo é mais curtinho. Então, para que ele entenda essa execução, é importante essas remadas simultâneas que vão dar um pouco mais de equilíbrio para ele entender esta fase. Bom, pessoal, eu apresentei a vocês 7 erros comuns do nado costas. Geralmente acontece com nadadores iniciantes, aqueles que estão aprendendo as movimentações básicas do nado. E esses erros, eles são muito fáceis de consertar. Ou seja, com estes educativos que eu apresentei a vocês, é claro que existem outras estratégias também importantes para ajudar nessa melhora da qualidade do nado propriamente dito. É importante ressaltar que os educativos, eles devem ser repetidos. Eles têm que ser executados várias vezes. Não adianta eu, em uma aula só, tentar resolver o problema, porque eu não vou conseguir. Então eu preciso praticar. A prática é importante para nós acertarmos essas movimentações. Essa é a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.